3 de dezembro de 2025, quarta-feira da primeira semana do Advento, e hoje a igreja celebra a memória de São Francisco Xavier, presbítero. Meus queridos filhos e filhas, muito bom dia, vos saúdo com a paz de Jesus. Que alegria nos encontrarmos nesta manhã desta quarta-feira, meditarmos a palavra de Deus, os mistérios de Deus colocados em nossa vida, em nossa história. Louvado seja Deus. Iniciemos esse nosso encontro em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito bem, minha gente, antes de nós proclamarmos a palavra de hoje e refletirmos sobre a palavra, é sempre importante refletirmos sobre a vida do santo que nós celebramos. Hoje celebramos São Francisco Xavier, que viveu do ano de 1506 até o ano 1552, ou seja, século XVI, e foi um dos mais importantes missionários católicos e um dos fundadores da chamada Companhia de Jesus, o que hoje nós chamamos de Ordem dos Jesuítas. Inclusive é a ordem da qual fazia parte o saudoso Papa Francisco, né? Então, São Francisco Xavier vai fundar a Ordem dos Jesuítas ao lado de Santo Inácio de Loyola, né? São Francisco Xavier nasceu em Navarra, que é a atual Espanha, né? No dia 7 de abril de 1506. Pertencia a uma família nobre basca. Ele estudou na França, em Paris, onde conheceu Santo Inácio de Loyola. Tornou-se presbítero e professo da Companhia de Jesus. No ano de 1541, ele foi enviado pelo Papa Paulo III como missionário apostólico para as Índias Orientais, né? Ele respondeu ao apelo com a célebre frase: "Vai e ensina todas as nações". Então, nós vemos que, dentre as missões apostólicas no Oriente, as principais regiões evangelizadas por São Francisco Xavier foi a Índia. Trabalhou entre os povos locais, os colonos portugueses, fundou comunidades cristãs, né? Depois a Malásia, ele evangelizou em Malaca e arredores, converteu milhares de pessoas. O Japão, né? A primeira missão jesuíta no Japão, aprendeu a língua, a cultura local, converteu aproximadamente 300 pessoas e conseguiu estabelecer as bases para a presença católica lá no país, né? No Japão. E o chamado caminho para a China, ele falece no dia 2 de dezembro, que nós celebramos hoje, dia 3, porque é um dia depois, né? Então, ele falece no dia 2, na ilha de Sancião, próximo à China, e morreu sem alcançar o território chinês, né? O território chinês era o seu grande objetivo missionário. Foi em tantos outros lugares, mas quando estava indo para a China, ele morreu. Acontece, né, gente? Acontece. Então, nós vemos as grandes contribuições de São Francisco Xavier. Como eu disse, né, ele batizou milhares de pessoas nessas regiões por onde passou e conseguia se adaptar às culturas locais, aprendia os idiomas, os costumes e enfatizava a educação e a catequese, fundou colégios jesuítas, tá? Então, uma pessoa muito marcante missionariamente, né? Ele é chamado também, ao lado de Santa Teresinha do Menino Jesus, do padroeiro das missões católicas, tá? Padroeiro de missionários e viajantes. Muito bem. Então, minha gente, hoje pensamos na intercessão de São Francisco Xavier
né? O homem inquieto, santamente, que não deixava para depois, mas que fazia o que precisava ser feito, né? Que também nos ajude a essa sensibilidade, não é verdade? Muito bem, meus queridos. Então agora nós vamos proclamar a leitura de hoje. Leitura do livro do profeta Isaías, capítulo 25, versículos do 6 ao 10. Naquele dia, o Senhor dos Exércitos dará neste monte para todos os povos um banquete de ricas iguarias, regado com vinho puro, servido de pratos deliciosos e dos mais finos vinhos. Ele removerá neste monte a ponta da cadeia que ligava todos os povos, a teia em que tinha envolvido todas as nações. O Senhor Deus eliminará para sempre a morte e enxugará as lágrimas de todas as faces. E acabará com a desonra de seu povo em sua terra. O Senhor disse: naquele dia se dirá: este é o nosso Deus. Esperamos nele até que nos salvou. Este é o Senhor, nele temos confiado. Vamos alegrar-nos e exultar por nos ter salvo. E a mão do Senhor repousará sobre este monte. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Muito bem, meus queridos. Então nós estamos acompanhando o texto de Isaías, né? Uma das mais importantes literaturas proféticas veterotestamentárias. Então, o livro de Isaías tem 66 capítulos, né, atribuídos ao profeta Isaías, chamado filho de Amós, né, que atuou no reino de Judá durante os reinados de Uzias, de Jotão, de Acás, de Ezequias. Modernamente, minha gente, os estudiosos identificam pelo menos 3 camadas redacionais de Isaías. Dizem alguns até ser 3 profetas distintos, né? O chamado Proto-Isaías, ou Primeiro Isaías, capítulos 1 a 39. Depois o Deutero-Isaías, ou Segundo Isaías, capítulos 40 a 55. E o Trito-Isaías, também chamado Terceiro Isaías, capítulos 56 a 66. Muito bem. Isaías ele é conhecido como profeta messiânico, por excelência, porque os seus oráculos apontam frequentemente para a vinda do Messias, né? Esta perícope que nós ouvimos hoje, capítulo 25, versículos do 6 ao 10, ela situa-se no contexto dos chamados oráculos contra as nações, que vai do capítulo 13 ao 23, né? E do Apocalipse de Isaías, que são os capítulos 24 ao 27. Então, é uma seção que apresenta visões de julgamento e redenção em escala cósmica. Então, esse capítulo 25 é uma celebração profética do banquete messiânico, a imagem fundamental para compreender a redenção final, né? Então, é importante entender um pouquinho a estrutura, né? Após a descrição da cidade devastada, por que cidade devastada? Que é o que está no capítulo 24. Porque nós vamos ver que, eu expliquei para vocês ontem, né? Os 2 reinos, o reino que era unificado até Salomão, constituído pelas 12 tribos de Israel, né? E vai ser dividido, vai ficar o reino do norte, que vai manter o mesmo nome, Israel, 10 tribos, e depois o reino do sul, que vai se chamar Judá, 2 tribos. O reino do norte, as 10 tribos, serão devastadas pelo Império Assírio. Tá? Então, é dessa devastação de que fala
de que fala o texto. Tá? Então, depois de descrever a cidade devastada, o profeta ele oferece esperança através de uma imagem extraordinária. Deus preparando um festim para todos os povos no Monte Sião. Então, qual o contexto histórico literário desta perícope que nós ouvimos hoje? Foi escrita provavelmente durante o período persa, tá? Pós-exílio. Então, essa perícope reflete a esperança dos judeus exilados que ansiavam pela restauração, né? A imagem do banquete é profundamente judaica, né, gente? Evoca a Páscoa, as refeições de comunhão, e é também profundamente universalista, ou seja, convida todos os povos. Então vamos desenvolver brevemente esses versículos. Olha só, do 6 ao 8. Neste monte o Senhor dos Exércitos fará para todos os povos um banquete de farta comida e de vinho envelhecido, de iguarias suculentas e de vinho refinado. Ou seja, o monte, né, refere-se ao Monte Sião, que é a sede do templo, né, que é o símbolo da presença divina em Jerusalém. Né? Ou seja, é muito bonita essa imagem, né? O Senhor fará um banquete. Muito bonito, muito bonito. Note aqui, minha gente, que Deus mesmo será o anfitrião. Então isso é extraordinário, né? Tá? Subverte toda a hierarquia esperada. Não é um rei humano que oferece o banquete, mas é o próprio Senhor aqui. É para todos os povos. Então, não é para apenas Israel, como a mentalidade israelita assim pensava, né? Mas agora é para todas as nações. É uma visão radicalmente universalista, né, gente? Anula as barreiras étnicas, religiosas, que dividiam judeus e gentios. Os judeus se achavam portadores, detentores de Deus. E aqui a palavra está dizendo, não, é para todas as nações esse banquete. Né? Comida farta, vinho envelhecido, iguarias suculentas. A imagem é uma imagem da abundância de uma festa. Né? O vinho envelhecido sugere qualidade superior. As iguarias indicam uma refeição luxuosa. Então, há um contraste aqui radical com a fome, com a escassez, com o luto, que caracterizava o mundo decaído, sobretudo essas cidades devastadas, o sofrimento, né? Então, aqui é um contraste com o sofrimento. Né? O texto diz que ele destruirá a face do pano que envolve todos os povos. Né? O pano ou véu é o símbolo da ignorância, né, gente? Porque tampa, né? É o símbolo da morte, da separação. Então, depois nós vemos a destruição da face do véu, né? Ou seja, haverá uma iluminação espiritual, um acesso direto a Deus, né? Ele destruirá a morte para sempre. É uma das mais audaciosas afirmações do Antigo Testamento. A morte, o inimigo derradeiro, né? Como nos diz o último inimigo, como nos diz São Paulo na primeira carta de Coríntios, capítulo 15, versículo 26. A morte será aniquilada. Não é? Muito bonita essa imagem. Muito bem. Minha gente, esperança cósmica e corporal, aqui não se trata apenas de salvação espiritual, mas de transformação material. Nós vemos elementos como comida, festas, corpos ressurretos. Então, o cristianismo redime a materialidade. O cristianismo não nega a materialidade.
Então, nós temos que tomar bastante cuidado com isso, porque hoje tem despontado muita gente tradicionalista que prega uma vida religiosa para os cristãos de alienação, né? Não é isso que é o Evangelho, que o Evangelho de Jesus Cristo nos propõe, né? As nossas esperanças por justiça, saúde e alegria têm fundamento real, né? Então Deus ele convida todos os povos, gente, para esse banquete. Nós somos convidados aqui, colocando na nossa vida essa palavra, né? A superarmos as divisões étnicas, de classes. A igreja é o lugar onde essa reconciliação começa a ser vivida. Então, também nas crises pessoais e coletivas, a promessa de que Deus enxugará as nossas lágrimas oferece um consolo profundo, né, gente? Deus não ignora o nosso sofrimento. Deus o remedia completamente. Então, se a festa messiânica é para todos os povos, qual que é a nossa responsabilidade? Convidar a todos, através da palavra, do testemunho, da pregação. Por isso Jesus diz, né, mais uma vez, ide anunciar o evangelho a toda criatura. Né? Depois nós vemos os versículos 8 e 9, né? Porque o Senhor disse, naquele dia dirão, eis que o nosso Deus a quem esperávamos para que nos salvasse. Este é o Senhor a quem esperávamos. Olha só. Então, toda promessa anterior na palavra confiável de Deus, ela haverá de se cumprir. Não é um sonho, não é uma esperança vã, é promessa divina garantida. Eis aqui o nosso Deus a quem esperávamos, né? Este é nosso Deus, olha só que bonito isso. Aqui tem um tom de reconhecimento e de revelação, né? Então, é muito bonito isso. Eis aqui o nosso Deus. Olha, minha gente, isso é uma descrição do momento de conversão, de iluminação. Aquilo que estava oculto ou negligenciado torna-se evidente. Toda genuína esperança de fé começa com esse reconhecimento. A nossa esperança não é resignação, mas é uma espera vigilante, confiante. Assim como os judeus esperaram séculos pela vinda do Messias, nós esperamos a sua segunda vinda, com a mesma confiança, fundamentada na palavra de Deus. A alegria messiânica não é um luxo espiritual, mas é fruto genuíno de salvação, né? Muito bonita a palavra. Depois nós temos o versículo 10, porque a mão do Senhor repousará neste monte. A mão do Senhor, a mão, é um símbolo do poder divino, da ação providencial de Deus. Aqui, repousar nos remete ao sábado, né? Imagem de plenitude, de satisfação. Neste monte, retorna ao Monte Sião. O Monte Sião como centro teológico de esperança. A presença de Deus não será dispersa, fragmentada, mas localizada e concentrada na sede de seu templo. Então, minha gente, assim como a mão de Deus repousa sobre o Monte Sião, Deus lhe oferece presença permanente também em nossas vidas. Hoje o Monte Sião são as nossas vidas, as nossas famílias, os nossos empreendimentos, as nossas instituições, nosso casamento, nosso ato materno, paterno. Qual é o seu Monte Sião? E Deus diz que repousará, né? Repousará, ele estará junto. Ou seja, nós estaremos sob a proteção e a direção divinas.
Minha gente, nossa vida cristã é uma saudade, uma antecipação desse repouso final, em que toda atividade criadora culminará em contentamento eterno, né? Esse repouso nos remete ao repouso eterno, mas enquanto nós não repousamos em Deus para toda a eternidade, nós podemos perceber a presença de Deus no hoje da nossa existência, né? Então, essa perícope de hoje, gente, Isaías 25, do 6 ao 10, apresenta uma das visões mais belas e compreensivas da redenção final em toda a Escritura, né? Então, mais uma vez, a virtude da esperança. Vocês têm percebido que a esperança é algo que tem sido falado desde o começo do tempo do Advento, né? Deus vai chamar a todos, não vai fazer acepção de pessoas, Deus vai restaurar. Ontem, né, nós ouvimos aquele texto belo, Deus vai fazer as presas conviverem com os predadores, ou seja, a paz até o último desafio, o máximo desafio. E hoje o texto diz: Deus repousará suas mãos sobre o monte, né? Ou seja, para acariciá-lo, para reverenciá-lo, né? Para tocá-lo com a sua presença divina. Então, é uma mensagem estupenda de esperança, né? Para nós cristãos, toda essa promessa tem o seu cumprimento em Jesus Cristo, né? Jesus que sobe montes, né? Monte da Transfiguração para mostrar a ressurreição, Monte Calvário para executar a redenção, a salvação, né? E Jesus subia montes, o Monte da Tentação para vencer, para se tornar forte, né? Enfim, é um sinal muito importante o ato do monte, né? Então, cada vez que nós celebramos a ceia do Senhor, nós já participamos dessa festa messiânica anunciada e nós subimos no monte altar, né? Cada ato de reconciliação, de justiça, né? Nós construímos de maneira antecipada um banquete universal do reino. Cada lágrima que nós enxugamos em nome de Cristo reflete a compaixão divina. Então, minha gente, que essa palavra de hoje nos inspire a vivermos como pessoas de esperança, construindo desde já uma comunidade com justiça, com alegria, sinais visíveis do banquete escatológico ao qual todos nós somos convidados. Quando nós vamos para uma festa, né, que é o retrato do banquete, o nosso coração se alegra, nosso entusiasmo, a nossa fé, a nossa esperança. Ora, minha gente, não nos deixemos vencer pelos desânimos da vida, pelas tristezas oriundas das nossas dificuldades e problemas, mas nos percebamos alegres, confiantes, porque Deus está a tocar o monte da nossa existência. Alegria, alegria. Que você viva essa quarta-feira com o coração cheio de esperança. Desejo a você um dia iluminado, abençoado. Força e coragem. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E lembremos-nos sempre, Deus está no comando de tudo.